Boa noite de luz, boa noite de alegria, boa noite de sucesso, boa noite a todos. Hoje é uma noite especial, uma noite em que queremos falar a respeito de algo tão importante, de algo tão necessário, que é a inteligência emocional. Muito se fala hoje de uma busca de uma inteligência, porque hoje estamos na era da informação, a era onde que tudo é muito fácil. Qualquer conhecimento é acessível a todos através da internet. Se bem que em muitos lugares do mundo ainda não têm acesso, mas através da internet muitas pessoas que não tinham nenhuma possibilidade de estudar, de compreender, de entender, hoje têm. Hoje nós vemos a banalidade da informação. E as pessoas se tornaram extremamente inteligentes. As pessoas se tornaram extremamente intelectuais, mas isso parece que nos afastou. Parece que as pessoas estão cada vez mais individualistas, mais pensando somente em si mesmas. E parece que aquela conexão que antigamente nós vimos as famílias mais unidas, muitas famílias eram mais conectadas e hoje parece que estão mais longe uma das outras através de cada um seguir os seus próprios interesses. Então surgiu a necessidade de nós desenvolver não apenas uma intelectualidade, uma inteligência racional, mas também uma inteligência. Sobre isso, nós temos um convidado extremamente especial essa noite para conversar a respeito do que é inteligência emocional. Então, estamos com o nosso convidado que se chama Fabrício Costa, que tem um livro na área também do desenvolvimento humano, inteligência emocional. E ele está aqui conosco hoje para conversar e nos ajudar a esclarecer esse assunto que é tão necessário, que é a inteligência emocional. Não basta nós termos uma inteligência racional, mas é necessário hoje uma inteligência que nos ajude a nos relacionar com as pessoas, a nos comunicar de uma forma mais empática e que traga mais conexão. Boa noite, Fabrício, tudo bem com você? Muito boa noite, Henry. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo perfeitamente. Ah, ótimo. Tá tudo bem. E você aí, como é que tá? Uma boa noite a Graças todos a Deus. que estão acompanhando a gente, né? Nesse assunto tão importante, tão interessante também, que é a inteligência emocional. Quando a gente fala daquilo que às vezes as pessoas não consideram muito, né? Ainda mais no nosso meio. Eu sou pastor da Igreja Batista e eu estou sempre lembrando as pessoas o seguinte: olha, nós somos corpo, alma e espírito, e é preciso saber lidar com a alma. Nós entendemos, né, que a alma é o centro das emoções. Então, um dos piores, uma das maiores tarefas que nós temos é de justamente conhecer cada um a si mesmo, para poder identificar suas deficiências e começar a vencer a si mesmo também. E assim alcançar o que de fato é uma liberdade que vai levar a gente longe. Mas é um prazer estar aqui com você. Prazer, Fabrício, muito grande. Eu queria conhecer um pouquinho da tua história, Fabrício. Você tem uma história interessante para nos contar, porque você é uma pessoa também pública, né? Você tem você tem um trabalho na igreja e eu acredito que você desde pequeno já tem uma busca interior de espiritual e chegou até esse ponto onde que está hoje, né? Com uma maturidade e um conhecimento que podem tanto nos ajudar. Mas como que é a história do Fabrício Costa? Então, olha só, quando você disse aí na busca, né? Eu tinha até te falado já, eu tive, há 30 anos atrás, eu tive síndrome de pânico e fiquei com síndrome de pânico por 9 anos. Então, foi Poxa. justamente
quando começou a síndrome de pânico, na época foi matéria das páginas amarelas da Veja, né? O pessoal até falava assim, isso é doença de rico. Eu até brincava, se é doença de rico, então tem que pegar de mim e passar para quem tem condições de segurar, porque eu não entendo o que é isso. E era algo tudo muito novo. E o pânico, para quem teve, eu conheço alguém que tem, é uma coisa terrível, te arrebata os sentidos. Você não tem controle justamente do que você sente. Você não consegue discernir emoções e sentimentos. Então, eu passei uma luta muito grande e, na época, eu buscava médicos e remédios, e isso precisa ser buscado mesmo, obviamente, né, claro. Mas até que, no fim desses 9 anos, eu, então, fui evangelizado por um amigo e conheci o cristianismo. Quando eu conheci o cristianismo, eu comecei a conhecer também princípios que são fundamentais. E aí eu comecei a buscar dentro da própria Bíblia o que é que a Bíblia fala sobre os sentimentos que me arrebatavam. Então comecei a buscar sobre ansiedade. O que é ansiedade? Como que eu reajo à ansiedade? Medo. O que é o medo? Por que ele acontece? Como é que eu reajo a isso? Eu posso vencer esses sentimentos? Eu posso vencer essas emoções? Ou eu tenho que aprender a lidar com o sofrimento que elas me geram? E aí eu comecei um estudo aprofundado e fui aos poucos conhecendo essa verdade que foi me libertando. E aí eu escrevi até um livro que se chama Muito Prazer, Eu Sou Você. É quando a gente tem um olhar para dentro de si mesmo. E agora vamos ver, quem sou eu? Afinal de contas, por que eu sinto isso? Por que eu temo aquilo? E como é que eu faço com esse medo, com esse temor, com essa ansiedade? Nossa, eu sou uma pessoa muito nervosa. E aí, tudo bem? Eu preciso reagir a isso? Como é que eu venço isso? E aí, e estou até hoje, né, aí já praticamente quase 30 anos depois, lidando muito nessa área. Hoje, né, talvez alguém aí ouvindo a gente está se perguntando do pânico. Olha, tem sim. Porque eu fiquei 9 anos com síndrome do pânico e já estou há 30 anos sem síndrome do pânico. A questão é, além de tudo que se pode lançar mão, né? Cuidados médicos, psicólogos, psiquiatras, o que for, mas também muito conhecer o que sente, discernir o que sente, ter uma consciência do que é esse sentimento. E aí sim a gente começa a trilhar um caminho muito mais tranquilo e se livrar de muitas escuridões que tem na vida da gente. Então, basicamente, é isso aí. Tem um versículo da Bíblia, não se lembra agora, pastor, que diz que Paulo falou que ele experimentava nele, e aquilo que ele vivenciava nele, aí sim, ele tinha poder para ajudar as pessoas, ele tinha capacidade, quando ele padecia aquilo, ele tinha capacidade de poder ajudar. Ele vivenciou tanta coisa na carne dele para poder auxiliar, e mais ou menos essa foi a sua experiência. Porque, assim, quando a gente fala de sentimentos, por exemplo, já que eu falei em ansiedade aqui, e aqui nós temos dados que são tristes, mas o mundo hoje, a doença mundial, são problemas emocionais. O mundo está doente emocionalmente. Nós temos aí mais de 80% das demissões no mundo corporativo não é porque o indivíduo não sabe trabalhar, ele não sabe se portar, ele não sabe se relacionar. Então nós temos um mundo que está adoecido emocionalmente e às vezes a pessoa fala assim, eu tenho ansiedade, eu sou ansiosa assim mesmo, mas sofre com isso. Então, ao invés de assumir, e como se fosse assim, não, a ansiedade é uma espécie de parente que eu tenho, a gente vai tolerando ele. Não, eu posso mudar isso. Eu posso entender o que é esse sentimento. Por exemplo, quando a gente olha para a ansiedade, ela vai existir em 2 momentos. A ansiedade se baseia em incertezas. Tudo aquilo
aquilo que eu estou incerto, não sei o que vai dar, não sei que hora vai começar, não sei o que é que vem por aí, gera ansiedade. E isso por quê? Segundo ponto, desejo de controle. Todas as vezes que eu quero controlar o que eu não consigo, fico ansioso. Então, uma vez que eu identifico isso, eu vou começar agora a lidar, nos momentos de ansiedade que eu tiver, olhar de frente para esses dois pontos. Então, peraí, estou ansioso por quê? É que eu não sei o que vai acontecer amanhã. Então, peraí, então não vou deixar amanhã para amanhã. Não, que eu não consigo pedir para o fulano fazer uma coisa para mim, ele não faz, isso me dá uma agonia. Não, então peraí, chama ele, conversa e acerta. O que a gente não pode é ficar só tentando lidar com o que está sentindo, mas não vai na base. Eu preciso deixar de ser ansioso. Eu preciso controlar a ansiedade. E aqui está falando da ansiedade que já ultrapassou os limites, né, daquilo que ela até salutar, obviamente. Você tem a ansiedade que é natural, né? Ela está guardando alguma coisa, ok. Mas aquela que já te toma, te tira vontades, né? Te tira o sono, te tira a paz, essa ansiedade que te enche de nervosismo, é dessa que a gente está falando. Então, quando a gente começa a olhar para o sentimento do jeito que ele é, aí a gente começa a vencer. E ainda mais quando a gente fala em emoções e sentimentos, nós somos altamente sentimentais. O ser humano, às vezes ele não percebe, mas ele corre atrás de sentir. A gente está sempre julgando as coisas pelo que está sentindo. E aí a gente erra demais. Eu costumo, nas palestras que eu dou por aí, eu digo assim, gente, você já percebeu, no que diz respeito a músicas, o que é que mais vende, gente? Não são as músicas que, me traiu, fugiu, me deixou, me abandonou. São as músicas que mais vendem, porque aquilo vai manter a gente naquela sofrência, né? No meu tempo, a gente chamava de fossa, né? O namorado que veio da namorada, hoje está chique, agora é sofrência. Então, parece que não, às vezes a gente não percebe isso, mas a gente gosta até de um certo sofrimento, busca aquele sentimento, e aí se vê completamente mergulhado em momentos em que não consegue resolver um sentimento desse, e aí se vê perdido. Mas o caminho está, segundo o que eu tenho verificado e vivenciado, passado adiante, as pessoas têm sido beneficiadas. Eu preciso conhecer a mim mesmo, discernir o que sinto, reagir ao que sinto e ser livre. E vencer as batalhas. Isso aí funciona. Eu quero até falar para as pessoas que estão aqui online conosco, se quiserem perguntar, participar conosco, está aberto a perguntas. Eu acho que é muito interessante a gente poder, às vezes, alguma dúvida que corrói o coração e às vezes a pessoa precisa de uma ajuda nesse momento, está passando uma situação difícil. Eu acho que é interessante a gente aproveitar esse momento, perguntar, conversar. E eu percebo, pastor Fabrício, que a depressão é uma coisa que está se tornando até banal. As pessoas estão cada vez mais depressivas. E por que isso, pastor Fabrício? Por que tantas pessoas estão entrando numa depressão? Pessoas de políticos, pessoas famosas, pessoas que são ricas, milionárias, e da alta sociedade. O que está acontecendo? Olha, eu entendo assim. Uma vez que a depressão, obviamente, ela pode ter outros fatores, né? Até deficiência de vitamina. Mas quando o assunto é a depressão que começou por conta de uma perda, ok. Então aquela perda me gerou uma grande tristeza, me levou a um abatimento natural até aí. Só que esse acontecimento que me gerou esse sentimento, ele teve um tempo, eu senti a perda, senti o baque, senti a dor, mas um tempo passou. Acontece que a ocorrência que gerou o sentimento já ficou para trás, mas o sentimento não fica. Em geral, a gente permanece com os sentimentos que as situações geraram. Aí a situação passa,
mas eu seguro o sentimento. E aí tem uma regrinha que eu sempre coloco. Todo sentimento que deixa de ser momento e passa a ser estado, adoece. Então é assim, eu estou triste, é uma coisa. Vivo triste, é outra. Nossa, estou preocupado, é uma coisa. Vivo preocupado, está doente. Então, a depressão, muitas vezes, ela vai ser uma consequência de uma omissão a um sentimento que surgiu, independente da causa. Então, sofri um dano, seja o que for, uma perda, uma tristeza, o que for, ok? Gerou um sentimento, me abateu, mas espera um pouco, eu preciso reagir. Eu preciso reagir agora. Eu preciso lidar com isso. Eu preciso olhar de frente isso. E, em geral, a gente não faz assim. A gente cede ao que está sentindo. E, na sequência, somos dominados por esse sentimento. E olha, todo sentimento que você não domina, ele domina você. Não tem jeito. Até a alegria demais, ela pode ser um problema. O único sentimento que em abundância nos mantém, mesmo vivendo, é a paz. Paz é um sentimento que é o juiz, é o árbitro. Mostra quem está no caminho certo. Agora, os demais, se eu não resistir a eles, eles vão tomar posse de mim. E depois, quanto mais tempo passa, eu vou adquirindo as características do sentimento. Por exemplo, falei aqui de tristeza. Então, algo aconteceu, me abateu, estou triste por conta do acontecido. Passou um tempo, aquilo já ficou para trás, mas eu ainda continuo naquela tristeza. Daqui a pouco, eu vou assumindo os traços desse sentimento e vou trazendo eles para que, como se fosse parte agora da minha personalidade. Não era, mas agora está passando a ser. Eu vivo triste. Eu vou assumindo a aparência de quem é triste. Aí, às vezes, a gente encontra até pessoas que conhecemos há algum tempo, ela até percebe, nota isso, assim, nossa, você está abatido, você não era assim, e não era mesmo. Mas de tanto suportar e segurar um sentimento que já devia ter sido vencido ou controlado, eu agora estou assumindo as características dele. É aí que, de novo, repito, todo sentimento que deixa de ser momento e passa a ser estado, ele vai adoecer. É qualquer um. Então, quando a gente reage já de bate-pronto aos sentimentos que vêm, trazendo tristeza, desespero, ansiedade, eu preciso reagir na hora. Reagir. E aí vem a perguntinha que sempre também me fazem, né? Então tá bom. Então tem que reagir aos sentimentos? Então tá. Qual é a reação que eu dou ao medo, por exemplo? Como é que eu correspondo a um sentimento de medo? Bom, em relação ao medo, o medo é um sentimento que ele só é vencido no confronto. Ou eu enfrento os meus medos, ou eu não venço os meus medos. Eu posso fugir a vida inteira. O medo vai atrás de mim a vida inteira. Eu posso fingir que isso não existe, que eu temo. Não, eu vou viver assombrado. Enquanto eu não confronto, eu não venço o medo. Então, todo sentimento, uma vez que ele procede de mim, quem tem que dar uma resposta para ele sou eu. Então, qual é a resposta ao sentimento? É uma resposta contrária ao clamor dele. Por exemplo, aí, estou com raiva agora. Estou com raiva. Ó, quer saber? Hoje, eu não vou fazer nada. E se alguém me ligar, pode esperar que eu vou soltar os cachorros. Né? Isso é que a gente fala. Eu estou cedendo à raiva. Como é que eu reajo à raiva? Eu vou dizer, não vou fazer isso. Não vou falar nada para ninguém, eu vou segurar aqui. Eu não vou fazer o que eu estou querendo. Eu estou dando uma resposta contrária. Eu não estou alimentando a raiva. Eu estou matando ela de fome. É assim. É quando eu dou uma resposta contrária ao que o sentimento quer, eu deixo ele com fome. Quem vai morrer é ele, sou eu. E nessa hora,
o controle vem para mim, não fica com ele. É assim que a gente vai, habilidosamente, sempre reagindo assim, até que isso passa a ser uma habilidade. E uma vez de posse dessa habilidade, olha, vai ser muito difícil você ser uma pessoa depressiva. Muito difícil, muito difícil. Você reage no início. Porque tem muitos sentimentos de sofrimento que a gente não divide, a gente oculta. E a gente fica naquele conflito. E como a alma já gosta de sentir, daqui a pouco a gente está até gostando já daquele sofrimento, como falei aqui no começo. Mas daqui a pouco somos assim agora. Não éramos, mas agora somos. Então, quanto mais depressa eu reajo à raiva, ao medo, tristeza, a qualquer outra espécie de sentimento que passou a ser um sofrimento, mais rápido a gente fica livre deles e vence também, com certeza. E esses sentimentos, eles têm vários acompanhantes, que são pensamentos fixos. Exato. E esses pensamentos, eles são muito poderosos, eles querem ficar dominando a nossa mente, e eles são alimentados por sentimentos, e vai correndo uma bola de neve, e parece que esses pensamentos intrusivos, parece que até uma personalidade fora de nós, que está ali do nosso ouvido, ali, falando o tempo todo, para a gente chorar mais, reclamar mais, ferir mais as pessoas. E o que eu faço, pastor? Com esses pensamentos poderosos que vêm e querer dominar a mente, porque parece que eles, com mais, é uma conversa interna, né? E parece que eles são muito convincentes e difícil de expulsá-los. Como que a gente lida com esses pensamentos intrusivos? Então, olha só, eu vou te passar a mesma receita. Os pensamentos, eles procedem de mim. É um lado meu, que é o lado desanimado, que é o lado preguiçoso, que é o lado medroso, um lado assustado, que precisa de uma resposta agora para que eu mude isso. Esses combates mentais que a gente tem, esses ambientes mentais, eles podem ser construídos, obviamente, muito pelo ambiente que vivemos, ou ainda estamos presentes neles. E eu sempre digo que o ambiente, ele pode sugerir, mas ele não predispõe. Eu não sou obrigado a agir segundo o ambiente que vivo. Ah, o camarada vive lá no meio de bandido. Não precisa ser bandido, não. Ah, mas tá no meio. Não, tá no meio, ok. Pode sofrer uma pressão, mas ele não uma predestinação. Então, esses ambientes mentais podem vir, obviamente, ambientes familiares. Os pais eram pessimistas, por exemplo. Você vai ter aí uma grande facilidade de ter filhos pessimistas também. E como é que a gente vai lidar com isso? Na hora que vem esse pessimismo que brota, e que eu até vou dizer, é a minha personalidade, eu vou dar uma resposta contrária a ele. Ah, vai dar errado. Eu vou dizer para minha própria cabeça, não vai. Eu começo a rebater. A minha cabeça precisa ouvir a minha voz, dizendo para mim mesmo que eu não concordo com isso, que a minha própria natureza, que já é muito, muito inclinada ao pessimismo, que eu discordo dela. Aí eu vou agora, eu vou dando uma reciclada nesse meu ambiente mental. Aí você tem pessoas que elas eram muito pessimistas, mas de tanto trabalhar isso, hoje elas não são mais animadas, porque automaticamente, quando algo vem acontecendo, que ela percebe que nessa hora viria já uma atitude ou uma palavra, não vai dar, tá vendo? Olha, isso acontece comigo, essas coisas, pelo amor de Deus. Ela não faz mais isso. Ela se cala e ela diz outra coisa. Bom, vai dar certo, vamos tentar de outra maneira. Ela está reagindo. Não tem como ela não vencer essa batalha. Porém, a gente cede muito à negatividade, ao pensamento. Porque, olha, é mais fácil deixar para lá. É mais fácil não enfrentar. É mais fácil chorar. É mais fácil xingar. É mais fácil duvidar de tudo. Agora, a questão é não ser assim. Ser uma pessoa mais confiante, mais ativa,
mais disposta, mais animada em todos os sentidos e que reage não somente à vida, mas a si mesmo. Isso que é uma coisa muito interessante que eu observo nas pessoas, é que às vezes elas gostam de dizer a coisa ruim que elas são. Aí eu sou nervoso assim mesmo. Não, comigo é assim. Escreveu, não leu. Gente, mas é feio ser assim. Mas a pessoa acha que ela é assim. Não, não precisa continuar sendo assim. Você pode começar a reagir a isso. E aí, de novo, vamos para o combate. Porque toda batalha acontece no campo mental. É a mente. Toda batalha acontece na mente. E será que tem relação aquilo que Paulo falou, que aquilo que eu quero fazer eu não faço? O que é aquela natureza que Paulo falava, que era uma luta constante dentro dele? Tem relação a isso que você está falando, Fabrício? Sim. Então, olha só. Isso é Romanos capítulo 7, quando o apóstolo Paulo está dizendo isso. Só que ele está fazendo uma referência ali, fazendo uma citação de quem ele era. Porque no final do capítulo 7, entrando ali depois no capítulo 8, ele vai dizer, graças a Deus que me livrou desta condição. E que condição era essa? Aquilo que eu quero, não faço. Mas o que eu não quero, isso faço. Mas ele concordava, ele mesmo vai dizer no contexto, que o que ele estava fazendo era errado. Então ele concordava com a lei de Deus, com o princípio, com o que é correto, e discordava de si mesmo. E ele vai dizer, quem que o livrou do poder dessa carne, dessa morte? A própria ação do Espírito de Deus que ele recebeu. Quando a gente traz isso para o campo aqui só mental ou emocional, a nossa reação precisa ser a mesma. Então, eu identifico que um sentimento é ruim para mim. É ruim ser nervosinho. Isso é ruim. Todo mundo me chama de nervosinho. Né, um exemplo. Tem gente que nem lida comigo direito porque tem medo de mim. Eu não quero isso para mim. Eu concordo que este traço na minha vida, na minha personalidade, é ruim para mim. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou reagir a mim mesmo. Quando vier o ímpeto, agora eu vou quebrar tudo. Não, não vou quebrar tudo, eu vou parar com isso. Aí começa aquela guerra que você estava falando aí. Né? Aquelas vozes, igual aqueles desenhos animados, né? Tem um diabinho aqui do ombro e um anjinho no outro. Um fala uma coisa, fala outra. Então, é a hora que a gente vai lidar com a própria alma, com as próprias emoções, com os próprios sentimentos e começar a governar sentimentos e emoções. E isso é possível. Uma vez, eu atendi uma pessoa, ela disse assim, olha, eu tomo 19 remédios e já fui internada como uma pessoa com problemas mentais 2 vezes. Aí eu fiz uma pergunta para ela, eu disse assim, quem é você? Descreve para mim quem é você. Ela falou assim, nossa, nunca parei para pensar nisso. Me descreva você, quem é você? Ela começou a dizer assim, olha, eu sou uma pessoa triste, eu acho que Deus não gosta de mim, tudo que eu faço dá errado, eu fui uma pessoa abandonada desde cedo, minha família é um povo complicado, eu sou infeliz, eu gostaria de ser mais confiante, mas não consigo, eu sou feia. E tudo que ela disse de si mesma eram coisas ruins. Aí eu falei para ela assim, escuta, você já começou a pensar? Vamos trazer aqui agora para o campo espiritual. O que Deus pensa de você? Quando Deus olha para você, o que ele pensa? O que ele vê? Aí eu fui trazendo para elas algumas referências. O que Deus enxergava que ela era? Que ela era uma filha amada, que ela era mais que vencedora, que ela era uma pessoa forte, que ela era a menina dos olhos de Deus. Só coisa boa. Ela falou assim, nossa, tudo isso? Deus entende que eu sou isso? Você Deus entende que você é isso. E eu quero dizer para você que a sua realidade é essa que quem te criou está dizendo. Isso que você assume,
definindo você não é a sua identidade. Em algum momento a sua identidade foi roubada. Algum momento, sofrimento, alguma coisa trágica que você viveu, e você começou a entender que que a vida é isso, mas a vida não é isso. Então, se você começar a olhar para você e dizer para você mesmo, para você escutar, que você não é isso aí que você está dizendo, não, eu não sou triste, eu sou feliz. Faça essa experiência, faça isso. Bom, para encurtar a conversa, eu atendi ela 6 vezes. Hoje, ela é uma mulher independente, trabalha, dirige e não toma mais remédio. Nossa, o que aconteceu? Ela reagiu aos próprios sentimentos, às próprias emoções. Ela tirou da mente dela uma identidade que era falsa, não era ela. E quando ela então entendeu e assumiu para si algo que inclusive era o que ela gostaria de ser, ela conseguiu vivenciar e desfrutar. Então, o apóstolo Paulo, quando ele falava em Romanos 7 acerca daquele combate, esse combate existe ainda hoje por conta, aí, segundo a nossa ótica, a ótica cristã, a nossa natureza é caída, voltada já para o que é ruim, gosta do que não devia. Então já é natural. Então você já tem esse combate da alma contra o espírito. Agora, quem é que vai vencer? Quem a gente alimentar mais. Então, sentimento ruim tem que morrer de fome. Todas as vezes que eu estou nervoso e começo a roer as unhas, eu estou alimentando a raiva. Porque eu preciso parar com essa atitude. Porque essa atitude não acalma. Ela mantém o meu nervosismo. Mas a gente não liga para isso. Aí vai ficando um refém. Daqui a pouco tá até aqui. Sente isso, sente aquilo, não é feliz. Acha que realmente é uma pessoa que nem devia ter nascido. Porque como é que pode dar tudo errado assim? E é tudo uma questão de reagir ao que está dentro da pessoa mesmo. Muito interessante. E algo que eu queria falar também, nos relacionamentos, né? Muitas vezes a gente deveria pedir perdão mais vezes. Porque às vezes a gente acha que está certo. Por que eu vou pedir perdão quando eu estou certo? Será, pastor, que quando a gente numa briga, num relacionamento de casal, eu acho que estou certo, ela que me ofendeu, e ela está brava comigo. Será que eu devo até ela dizer, me perdoe, mesmo achando que eu estou certo? Olha, algumas pessoas têm esse tipo de atitude e eu acho bastante louvável. Agora, o que vai funcionar também é buscar o ajuste. Porque assim, quando a gente fala em perdão, se alguma situação carece de perdão, é porque houve uma ofensa. E ofensa gera dívida. Todo ofendido, ele se sente furtado. Você levou alguma coisa minha, ou a minha paz, ou a minha dignidade, ou a minha honra, enfim. Todo ofendido, ele se sente lesado. E o que quita ofensa é perdão. Então, dentro do contexto cristão, inclusive, não existe nenhuma possibilidade de eu não perdoar alguém. E, ainda assim, eu preciso ir buscar o perdão de quem eu sei que está ofendido comigo. E não importa quem seja. Isso tem que acontecer. Justamente porque o perdão, ele traz solução. Já disse alguém que, eu não perdoo porque eu sou bonzinho, eu perdoo porque eu sou inteligente. Porque perdoar é algo que vai gerar vida para mim e também para quem eu estou perdoando. Mas o perdão mantém a estabilidade. Né? Muitos me falam assim, mas meu pai foi um carrasco comigo. Ele passou a minha infância toda gritando para mim, dizendo que eu era ninguém. Como que eu vou querer se aproximar dele? Como que eu vou perdoar ele? Eu quero que ele morra. Ele não é meu pai. E como que a gente pode falar para uma pessoa, tem que perdoar o teu pai, se o pai dela, na vida toda dela, humilhou ela, maltratou, bateu? Como lidar com isso? Com essas pessoas que argumentam, como que eu vou perdoar alguém que só soube me machucar? Então, aí assim, dentro do cristianismo, quando essas questões
aparecem, uma coisa que a gente vai lembrar sempre é o seguinte. Aqueles que nos ofendem, a gente registra. Uma coisa que a gente não considera é as pessoas que nós ofendemos. E não tem como. Eu trago ofensas que me fizeram e com certeza alguém leva ofensas que eu fiz. E eu talvez nem saiba. Porque todos nós somos de uma mesma natureza equivocada, caída e errada. Então, é saúde para a minha vida perdoar aquele que me ofendeu. Quando eu mantenho a raiva, eu estou mantendo uma enfermidade na minha alma, na minha própria alma. Porque é algo que eu não resolvo. Eu não me livro daquele sentimento que é ruim. Olha, vamos concordar, pode ter pessoas aqui que estão ouvindo isso, estão dizendo, eu odeio fulano. Isso é ruim para você. Você sofre por odiar. Não há um gozo na alma de quem odeia, há um sofrimento também. Só que quando a gente vai perdoar, mas eu não consigo, foi tudo muito difícil, eu já lembro de tudo. Uma coisa que a gente precisa separar é que perdão é igual amor. Não se define em sentimento. Todas as vezes que eu quero associar perdão e amor com sentimento, eu não vou estar sendo prático. Perdão é decisão, é atitude. O que me fizeram foi muito grande, nossa, como é que eu vou perdoar? Eu preciso perdoar, é saúde para a minha vida. Eu vou liberar essa pessoa, pode ser perdoado, amém. Eu vou seguir minha vida em frente, vou virar essa página e vou em frente. Mas se eu fico alimentando aquela raiva, a gente vai incorrer em outro erro que, biblicamente também, poucos sabem dessa referência ou poucos praticam essa referência. Efésios capítulo 4, o texto diz assim, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Em outras palavras, nunca, jamais, vá dormir com raiva. Toda raiva tem que morrer no dia que ela nasce. Olha só. Por que isso? Porque se eu deixo a raiva passar para o outro dia, eu já vou lembrar de outras coisas. Aí aquela raiva de ontem, que era de um tamanho, hoje ela vai ficar de outra. Depois da manhã, eu vou lembrar de outra coisa. Ou vou fazer outras associações. Daqui a pouco, o que era raiva, agora é ódio, é ira. E ela só cresceu porque eu não fiz com que ela morresse no dia que ela nasceu. O perdão, quando ele não acontece, ele vai cutucar essa outra área aí. Toda pessoa, com o exemplo que você deu aí, ele sempre me feriu, sempre me humilhou, sempre me machucou. O que é isso que está nesse coração? Está machucado, claro. E não vou falar que sem razão. Ok, com razão. Não devia ter sido assim. Não devia ter acontecido isso. Só que a pessoa não perdoa e ela se carrega de um peso que a alma dela não suporta. E toda pessoa que não perdoa, ela está cheia de raiva, consequentemente cheia de mágoas, e consequentemente isso vai atingir a carne dela. Daqui a pouco ela tem doenças graves por conta do seu emocional, que ela já vem arrastando. Devia ter resolvido lá atrás. Gente, é só resolver. Mas você não sabe o que ele fez. Eu sei, mas se você não perdoar, é pior para você também. Você adoece também. Perdoa, decide. Morreu, ficou lá atrás. É a dificuldade enorme do ser humano de viver o hoje. Tem gente que não larga o passado. Pelo amor de Deus. O passado só é passado quando morre. Aí a pessoa que não perdoa, nunca fica nada para trás. Ela vai virando uma bomba relógio até a hora que ela não aguenta. Ela vai ter problemas de coração, ela vai ter problemas de hipertensão, ela vai ter até problemas, né? Câncer, por conta de um estado emocional pesado, terrível, dramático, irado, magoado, que se estende por anos. Então a pessoa que não perdoa, ela está indo contra ela mesma. E fica segurando isso. Gente, não faça isso. Perdoe. Você vai se livrar. Porque o que aconteceu, aconteceu. Infelizmente, não era para acontecer.
que a gente vai fazer? Ah, mas ele nem reconheceu que me ofendeu. Mesmo assim, libere e vai viver sua vida em paz, com saúde. Deixa o passado lá atrás e segue em frente. Uma coisa que eu percebo, Fabrício, é que muitas pessoas, num relacionamento, quando são traídas, isso é extremamente ofensor isso a ela, porque ela deu o Sim, coração, ela criou um castelo, criou uma vida junto, e a pessoa que eu tanto confiei, né, me traiu com outra pessoa. Isso eu gero uma raiva e eu nunca vou te perdoar. E daí ela vai para um outro relacionamento, só que aquela mágoa ela carrega com ela para o outro relacionamento. exato. Né? Isso é muito triste. Mas eu quero fazer uma outra pergunta, dizendo, será que a gente tem que conviver com as pessoas que a gente perdoou? Será que a gente tem que fazer algo por elas? Ou a gente pode simplesmente perdoar e não se encontrar mais com elas? Olha, vou de novo aqui para os fundamentos cristãos. O perdão de Deus é justamente o que nós devemos também exercer. E como que é o perdão de Deus? Quando Deus perdoa alguém, ele restitui o ofensor à mesma posição que ele tinha antes de ofender. Por isso que o perdão ele resolve questões. Então, ele traz de volta o indivíduo à mesma posição que ele tinha antes da ofensa. E o perdão que a gente deveria praticar é o mesmo. Ah, mas o fulano me roubou. Eu vou andar com um cara desse ainda? Bom, peraí. Então, ok, alguém subtraiu algo de valor seu, você descobriu, a pessoa não confessou, mas você sabe que foi ela. Olha, você perdoa, libera essa pessoa na sua alma e, obviamente, você não precisa trazer ela para dentro de casa. Mas também não precisa ficar falando para todo mundo que ela fez, ou toda vez que encontra ela dá aquela olhada assim, fulminante, assim, né, querendo até que ela sofresse um dano. Você libera esse peso emocional de você mesmo. Agora, sou obrigado a conviver? Não, não é obrigado a conviver, nem precisa conviver. A questão é, se você consegue liberar essa pessoa em você, ok, se você encontrar com ela, você não vai ter raiva de novo, se você encontrar com ela, você não vai querer bater nela outra vez, ou não vai querer falar um monte de coisa que você já falou outra vez. É quando você vai liberar, você vai resolver a situação entre você e quem te ofendeu e entre você e você mesmo. Agora, o perdão de Deus é do jeito que eu te falei. E muitas vezes, relacionamento, por exemplo, como você disse, o marido traiu a esposa traiu o marido. Aí, né, ou um ou outro. Aí, o traidor se arrependeu. Olha, me perdoa, foi um momento assim, assado. O outro, ele perdoou. Tá bom. Então, não houve um divórcio, não houve uma separação, o namoro não acabou, porém, é aquele perdão assim, toda vez que tiver uma discussão, eu vou jogar na cara do outro a traição que ele fez. Eu pergunto, teve perdão aí? Teve solução aí? Não teve. Agora, quando a gente perdoa mesmo, ok. Eu já aconselhei situações assim, que eu disse o seguinte para a pessoa, você quer continuar mesmo com o seu marido? Eu quero, mas está doendo. Ok, está doendo. Você já conversou com ele? Já. Ele pediu perdão? Já. Você aceitou tudo aquilo que ele te disse? Não, eu aceitei. Você perdoou? Perdoei. Então agora você tem que enterrar essa história. Porque você perdoou. Traz o seu marido de volta à posição que ele tinha com você antes dele errar. Porque senão, você não vai conseguir seguir em frente. Não vai. Porque vira e mexe, vai lá no passado e traz de novo uma ocorrência. Aí vai gerar tristeza outra vez, mágoa outra vez. Aí vamos abrir as feridas outra vez. E ferida, gente, demora a fechar. Quando fecha, deixa ela fechadinha lá. Não vai cutucar, não. Daqui a pouco tá ali de novo. Aí tem aquela questão, mas a gente já não conversou sobre isso? Ah, já conversou. Você não me perdoou? Você não esquece a situação.
assunto não morre. E como é que houve perdão numa situação dessa? Então existe essa falta de entendimento muitas vezes. Aí eu perdoei. Sabe que perdoou mesmo? Perdoou por quê? Só porque você não bateu nele? Não, é isso aí. Perdoei. A moeda que quita ofensa. Perdão. Ok? Passou. Vamos daqui para frente e vamos continuar a nossa vida. Aí sim. Aí vai funcionar. Vai dar certo. Muito bom. E a gente percebe, pastor Fabrício, que você, de alguma forma, encontrou um equilíbrio emocional, encontrou um seu propósito para a vida. E muitas pessoas se sentem vazias e sem esse propósito. E eu faço sempre as perguntas, últimas perguntas no final da live, e uma das perguntas são, a pessoa que está ouvindo essa live, vai ouvir depois, e que se sente sem propósito na vida. Se sente que está, às vezes, num casamento errado, se sente que a vida deu tudo errado, e se sente sem propósito, sem conexão interior. O que você aconselharia a essa pessoa a dizer assim, como que faz para achar um propósito na vida? Olha, eu vou te falar aqui agora, eu vou te dar duas respostas. Como pastor e como ovelha, como pessoa, né, que não daria um conselho assim espiritual. Primeiro, muitas vezes a gente anda sem sentido, sem propósito, e não sabe o que a gente está buscando é vida. Uma pessoa quando senta em frente à televisão e fica passando canal por canal, canal por canal, não acha nada que presta, né? Fala assim, nossa, não tem nada na TV. Tem 300 canais e não consegue achar nada de bom. O que ele está buscando? Vida. Quando ele quer um emprego melhor, ele está buscando o quê? Vida. E no cristianismo, o que eu descobri é que vida não é um bem que se alcança, não é uma posição que se toma. Vida é uma pessoa, e essa pessoa tem o nome, é Jesus. Quando eu descobri que Jesus era a vida, eu o recebi, eu me submeti a ele. Aí de posse dessa vida, eu comecei a olhar a minha com outros olhos. E aí eu comecei, como já narrei aqui, a dar as respostas acerca das minhas próprias deficiências. Então, era muito desanimado? Não vou, me recuso a continuar sendo desanimado. Eu vou parar de falar mal do que eu tenho. Eu vou parar de só sonhar com o que eu não tenho. Eu vou honrar mais o que eu possuo. Não tenho tudo que eu quero, mas pera um pouco, o que eu tenho também está bom. Eu vou começar a me contentar com pouco. Eu vou passar a ser diferente do que era. E aí, quando você encontra a vida, você vai parar de procurar. Então, esse primeiro conselho que eu dou para você, não sei se quem está nos ouvindo, se tem religião, se não tem, qual seja, a verdade é a seguinte, mas que eu creio, Jesus de fato é a vida. E uma vez que ele está não do meu lado, mas dentro de mim, a vida está comigo. Isso é fundamental. Agora, por outro lado, é quando eu paro também para responder as minhas próprias questões. Porque quando a gente diz que está sem propósito, não tenho vontade de nada, ok. Agora eu vou olhar de novo para os sentimentos que estão em mim. Eu não tenho vontade de nada. O que é isso? É preguiça? É desgosto? Que sentimento é esse? E aí o que eu vou fazer? Vou dar uma resposta contrária. Aí, nossa, hoje estou a fim de fazer nada. Vou fazer. Nossa, estou num desgosto, não vou ficar desgostoso. Vou dar uma volta na rua. Essas reações, ainda que pequenas, elas são poderosas, porque elas vão arrancar a gente daquela areia movediça, que é o sentimentalismo humano. Então, muito do que nos trava são sentimentos que a gente obedece, quando eles deveriam ser mandados. Então, eu não governo, eles governam. Então, se eu chego num ponto da minha vida que eu estou assim, nossa, não sei o que fazer, não é o que eu faço aqui, nossa, não sei, não tenho direção, não tenho rumo, eu buscaria a Deus em primeiro lugar e, em segundo lugar, começar a olhar mais para mim. Por que eu estou assim? Eu vou reagir a esse sentimento que está me mantendo prostrado, desanimado, amedrontado. Porque a grande vitória nessa vida, Henry, em qualquer área, a grande vitória
espiritual, a grande vitória emocional, a grande vitória profissional, a grande vitória sentimental está na reação. Toda vez que a gente reage, a vida muda. Ela não vai ficar igual, não vai. Mas toda vez que a gente cede, não muda nada. Vai ficar igual. Ou, infelizmente, às vezes, pior ainda. Muito bom. E a pessoa que às vezes vai ouvir essa live e talvez tenha a síndrome do pânico, esteja numa situação que está tomando medicamentos pesados, vários medicamentos, uma depressão profunda. Eu quero ouvir do senhor agora, pastor, algum conselho prático que o senhor faz, ou que você nos aconselha a fazer, pequenos, passos pequenos que a pessoa pode começar a partir de hoje, a mudar a mente, a fazer alguma coisa para tirar ela daquele ambiente, aquilo que tirou, né, o pastor 9 anos, né, numa situação crítica. Como que foi? E o que o senhor pode indicar? Pequenos passos para mudar essa situação. Olha, bom, inicialmente, a pessoa já está tomando medicamento, continua. Está fazendo as visitas ao psicólogo, psiquiatra, continua. Mas comece a ter atitudes diferentes daquilo que você está acostumado a ter. Por exemplo, nossa, tem semanas que eu fico uma semana inteira no quarto. Não, eu vou reagir a isso. Eu vou lutar contra mim, isso não vai acontecer. Eu começo a tomar outras atitudes. E a resposta contrária à que eu estou sentindo. Aí amanheceu a segunda-feira, chovendo, eu falei assim, olha, hoje eu não estou bem. Aí o que a gente faz? Fica pior. Não levanta, não faz o básico que deveria ter feito, e cede a um sentimento que está dizendo, não estou bem. Faça o inverso. Reaja. Dê uma resposta contrária. Eu não estou bem, mas eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Nossa, estou sentindo aqui um pressentimento que algo vai acontecer. Aí eu vou dizer para que eu escute. Não vai acontecer nada. Aliás, dá um dado aqui interessante. 70% daquilo que a gente teme nunca vai acontecer. Nunca. Jamais. Mas a gente esquenta a cabeça, a gente se entristece. Então, reaja. Dê uma resposta contrária ao que o sentimento está pedindo. O sentimento está pedindo para você ficar jogado na sua casa. Não faça isso. Dê uma resposta contrária. O sentimento está pedindo para você chorar o dia inteiro. Não chore o dia inteiro. Levante, vai fazer outra coisa. Reaja. O sentimento está pedindo para você ir e falar um monte para sua mãe. Você está por aqui, por ela. Não faça isso. Considere. Ela pode estar certa, pode estar errada. Reaja ao que você sente. Dê respostas contrárias ao clamor, ao pedido dos seus sentimentos, e você vai ver que essa prática não é uma varinha, né? Pirim-pim-pim, nossa, fiz uma vez. Não. Eu estou adoecido porque eu já venho praticando e cedendo a um ambiente mental. Eu preciso reverter esse quadro. E vou reverter também, tijolo por tijolo, um dia de cada vez, um dia depois do outro. Então eu reajo hoje ao que sinto, reajo amanhã, reajo depois de amanhã. Daqui a pouco eu vou perceber que algumas coisas não aparecem mais. Eu não tenho mais, porque eu já dou uma resposta. Eu já identifiquei aqueles sentimentos. Eu conheço ele. Eu sei quando ele até quer aparecer, eu já resisto de bate-pronto. E aí as coisas vão ficando menos difíceis até que então a gente vence. E vence mesmo. Porque se isso não fosse assim, eu não teria experimentado isso. Isso que eu estou dizendo é o que fiz, é o que faço. E é o que muitas pessoas que até hoje que eu atendi e atendo, também fazem. E estão vencendo. Só tomando esses caminhos que são, aparentemente, né? Não é possível, não funciona. Faça, experimente. Lute contra você, você vai ver que você é mais forte do que você pensa. Antes de nós finalizarmos, eu fazer o último pedido para o pastor. Eu quero dizer muito obrigado por estar cedendo o seu tempo, para estar conversando conosco, um tema tão especial, que nos acrescenta tanto. Obrigado pela sua luz.
Obrigado por ser um canal de Deus nas nossas vidas, para nos mostrar o caminho da reação contra todo esse ódio, dor, tristeza que está imperando, às vezes, na nossa vida. Obrigado por ser essa bênção nas nossas vidas. Obrigado por ser esse mensageiro de uma boa nova, a boa nova de uma salvação. Muito obrigado por isso. E para finalizarmos essa live, eu quero fazer um último pedido ao pastor para fazer uma oração para nós esta noite, para todas as pessoas que estão ouvindo, para todas as pessoas que vão ouvir, uma oração para o nosso coração, para o nosso despertar, para a gente poder pensar mais, refletir mais, como que a gente está se sentindo, como que a gente está reagindo a tudo que a gente está vendo no mundo. Amém. Bom, eu quero agradecer muito a minha oportunidade, muito obrigado. Você também tem sido um canal aí, né? Eu estava vendo, você já trouxe tantas pessoas aqui e tem abençoado muita gente também. Então, muito obrigado pela honra que você me concede de estar aqui no seu canal nesse horário. Mas vamos orar, falar com Deus. E como eu disse aqui, a vida está numa pessoa. Essa pessoa é o nome. Como ele mesmo disse, Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos muito por essa grande oportunidade. Estamos aqui, ó Deus, reunidos e tratando um assunto tão importante, tão sério, que tem sido o problema de todo o mundo. Nós sabemos, ó Deus, que conseguimos vencer a nossa alma, a nossa humanidade, os nossos traços, ó Deus, que são contra nós, quando de fato reagimos a eles e aplicamos, obviamente, muito do que a tua palavra mesmo nos ensina. Uma vez que o Senhor Jesus é a vida, e de posse dessa vida, experimentamos então reações que vão ser capazes de vencer a morte, de vencer aquilo que é mal, o que é ruim, o que é trágico, o que é perverso, o que nos abate, mas havendo vida em nós, haverá também combate, haverá reação, haverá persistência, para no fim alcançarmos então o momento e o lugar esperado, que é uma vida de paz, uma vida de qualidade, tranquilidade, com problemas, com certeza, mas também com soluções, vivendo, podendo desfrutar do fruto do trabalho, do convívio da família e, acima de tudo, sabendo que é um Deus vivo e que está aí presente, nos ensinando em todas as coisas. Nós te agradecemos e fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Eu que agradeço. Noite. Muito obrigado. E uma ótima semana para todos vocês. Obrigado, pastor. Amém. Até mais.